Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Que País é Esse? E para começar a nossa segunda temporada, nós vamos até a África para conversar com a brasileira, jornalista e fotógrafa Clébia Rosa. Ela mora lá há 6 anos no continente africano e vai nos contar um pouco desse país, que fica situado entre o Senegal e a outra Guiné. Guiné-Bissau foi uma colônia portuguesa, ganhou o nome de Guiné-Bissau após a sua independência em 1973, e quem vai nos contar como é que é a vida nesse país tão peculiar e tão diferente do nosso é a Clébia. Sejam todos muito bem-vindos para assistir a nossa live e eu vou chamar ela aqui para participar e poder nos contar. A nossa live vai ser um pouquinho curtinha, porque a Clébia foi mãe recentemente e ela precisa amamentar, pessoal. Então vamos lá. Vou chamar a Clébia aqui, que já entrou na nossa live. Ela está aqui, várias pessoas já entrando. Olá, Clébia! Boa noite! Boa noite. Você está me escutando bem? Tudo bem? Tá dando para Então escutar? vamos Tudo lá. bonitinho? Pessoal, como eu falei na nossa abertura, a Clébia ela vai fazer bem curtinho, porque ela foi recentemente mãe, tem que amamentar seu bebê, né? Te agradeço aí por ter aceito o nosso convite para falar sobre Guiné-Bissau, Clébia. E começo a falar com Ok. você assim, como é que você chegou a Guiné-Bissau? Como é que foi a escolha por Guiné-Bissau? O que você conhecia de Guiné-Bissau para viver em Guiné-Bissau? Então, antes de morar aqui em Guiné-Bissau, primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui participando com vocês. Mas antes de morar aqui em Guiné-Bissau, eu já morava no continente africano, que era em Kinshasa, na República Democrática do Congo, na RDC. E meu marido trabalhava lá e foi transferido para cá. Então, daí a gente veio para cá, para Guiné-Bissau. E assim, como é que foi a chegada? Como é que é já morar 6 anos no continente africano? A gente sabe que tem notícias de Guiné-Bissau ser um dos países com um IDH muito baixo. Como é que é isso? Como é que é estar no continente africano para uma brasileira? Eu não entendi a última parte que você falou. Como é que é para uma brasileira estar em Guiné-Bissau? Como é que é para você estar em Guiné-Bissau hoje, diante de tantas coisas, né? Guiné-Bissau é um dos países com mais um DH menor, tivemos pandemia, como é que foi isso? Ah, ok. Primeiro, falando da questão da pandemia. A pandemia aqui, desde o início, não foi grande problema. Eles conseguiram controlar desde o início, né? Que a gente às vezes pensa um país que tem o IDH baixo, um país pobre, conseguiram controlar desde o início em relação à pandemia. E conseguiram de fato, né? Desde o início eles foram muito contundentes, assim, já fecharam aeroportos, fecharam fronteiras, e daí eles conseguiram fazer todo esse controle. Aqui há uma coisa que eles sempre falam muito, assim, que essa é uma doença de branco, não é uma doença deles, é uma doença de branco e tal. Então muita gente aqui anda sem máscara, muita gente não quis se vacinar, né? Não é uma questão que eles negam a doença, não é exatamente isso, é uma questão cultural mesmo, eles falam que não existe, que aqui não tem, por uma questão que está, de certa forma, controlado aqui, né? De certa forma controlado porque não há tantos turistas, pessoas que vêm de fora, e de fato, se houvesse uma grande propagação, as pessoas que iam trazer de outros lugares, né? Então aqui não tem, o turismo aqui é muito baixo, muito pequeno. É lógico que chega muita gente aqui, chega muito viajante aqui de outros países, mas que trabalhar em organismos internacionais, embaixadas e etc. Então, realmente, e por eles terem sido bem contundentes bem no início, eu acho que esse é um fator preponderante, assim, bem importante, eles conseguiram controlar. Hoje, o número de pessoas que morreram aqui foi muito baixo. Claro que sempre o número de mortes, por mais que seja um, dois, é alto, né? Mas se a gente for comparar com o Brasil, por exemplo, aqui, desde o início da pandemia até agora, houve 40 falecimentos.
Então, se a gente for analisar por esse ponto de vista, é bem baixo, né? E como é que é assim? Você foi mãe recentemente. Como é que funciona o sistema de saúde do país? Como é que o que que a gente encontra de disponibilidade no setor de saúde? Ai, desculpa, tá um barulho aqui, eu não consegui escutar, porque eu moro Como num é que prédio você, como aqui. é que a gente, o que que a gente encontra assim no sistema de saúde do país? Você foi mãe recentemente. Como é que é o nível de disponibilidade do sistema de saúde do país? Ok, bom, em relação ao sistema de saúde aqui é o seguinte, ele é público, né? O sistema de saúde deles aqui é público, mas mesmo sendo público, você tem que pagar, mas é uma taxa bem baixa que você paga. Hospital só tem um, assim, um grande hospital, que é o Simão Mendes, ele é bem grande, e só tem esse hospital, só tem um. Então, esse hospital para atender atendimento assim de tudo. Então, o que, que eles fizeram? Na pandemia, eles montaram um acampamento em frente ao hospital, justamente para atender e isolar as pessoas da pandemia, né? Então, assim, mas o hospital, por ser um, o país todo, porque aqui na Guiné-Bissau são quase 2 milhões de habitantes, então acaba sendo muito pouco, né? Bem pouco, um hospital apenas. Então, é sempre muito lotado, sempre cheio, né? O número de funcionários é insuficiente, né? Porque sistema de saúde é uma coisa que é bem complicada, assim, em todo canto do mundo aqui não podia ser diferente, né? Então tem essa questão também. Mas eles têm um hospital, é público, as pessoas têm acesso, o valor que eles pagam é um valor bem baixo mesmo, que as pessoas conseguem pagar, as pessoas conseguem pagar para ter acesso à questão do hospital. E assim, é estranho que você falou que os africanos falaram que Covid é doença de branco, que Covid não chega aí para eles, mas o continente africano ele passou por várias pandemias, teve a da Ebola, até mesmo por ter contato com animais, tal. E é estranho eles lidarem dessa maneira com o Covid, né? Pois é, exatamente. Mas o que, que acontece? Exatamente por essa questão, porque eles já são bastante acostumados com essas questões de epidemias. Aqui, por exemplo, é uma epidemia que nunca acaba, que é a epidemia da malária, que é chamada de paludismo, né? Mas é a mesma coisa, paludismo e malária. Lá onde eu estava, em Kinshasa, lá era bem mais alto do que aqui o nível de malária, né? E eles sabem que para a malária não tem vacina, por exemplo, que nunca foi interessante para cientistas inventar para salvar, né, basicamente o continente africano. Então, o que, que acontece? Eles já estão tão acostumados com essa questão para eles que eles não se assustam mais. Teve a questão do ebola, o ebola é muito grave, inclusive aqui não teve esse surto, mas lá na RDC já teve, Nigéria e outros países também, né? Então eles não se assustam mais com essa questão. E eles são muito rápidos para poder agir, né? Diferentemente da gente, de outros continentes, de outros países, eles são rápidos. E eles têm remédios também, de certa forma, a gente pode falar disso, é óbvio que eu não vou falar o nome de remédios aqui que não tem nada a ver, mas eles têm remédios que de certa forma funcionam para eles, né? Que é, por exemplo, a própria malária. Malária não tem, por exemplo, vacina. Mas eles têm um remédio que funciona para isso. Aliás, o atendimento em relação à questão da malária que é muito bom. Os remédios deles são muito bons, são muito rápidos aqui no tratamento. Então aconteceu basicamente a mesma coisa com o Covid. Por mais que o Covid não tenha um remédio comprovado que funciona e tal, eles têm chá, eles têm os remédios deles, que de certa forma provavelmente funcionou, porque está controlado desde o início, né? Então, algo a se pensar mesmo em relação à questão do Covid. Não só aqui na Guiné-Bissau, mas se você olhar todo o continente africano, eles conseguiram trabalhar muito bem nessa questão do Covid. Eu acho que os outros países deveriam estudar, olhar o que, que deu certo aqui, o que, que eles fizeram aqui, por exemplo, no continente africano, que deu certo, né? E que não está dando certo nos outros países, nos outros continentes. Agora, por exemplo, já estão fechando um monte de coisa na Europa, enquanto que aqui está reabrindo praticamente tudo. Aqui agora já não é mais em todos os lugares você não precisa usar máscara, só em alguns lugares específicos, outros locais você não precisa mais usar máscara. Aqui está abrindo, enquanto que aqui está abrindo tudo, em vários outros continentes estão voltando a fechar.
né? Então eu acho que as pessoas deveriam dar uma olhada maior aqui para a África. O que deu certo aqui? O que está dando certo? Qual a gestão que eles estão fazendo que está dando certo? Eu vou É, só fechar aqui porque. a janela. Eu acho. Só um minuto. Eu vou só fechar aqui a janela. Tá. Um minuto. Um minutinho, pessoal. A Clébia já volta. Pronto. Tava muito Porque barulho. assim, a gente vê estatísticas de pandemia e tudo mais, a gente ouve falar de variantes da Europa, a gente ouve falar do Brasil, a gente ouve falar da Ásia, que foi onde começou tudo, mas a gente não ouve falar de notícias da África, né? De tudo isso. A Solange aqui da Lituânia está até te perguntando aqui, sua companheira de Brasileira Sem Fronteiras, está te perguntando, mas a malária tem profilaxia, que ajuda no controle. Os remédios geral são caros aí? A população tem acesso à saúde? Olha, os remédios aqui eles são caros. Eles são caros porque a maioria é importado. Eles aqui eles não têm fabricantes, eles não têm aqui uma grande indústria farmacêutica que fabricam, né? Digamos assim, químico que fabrica. Então é importado. Então é caro para o poder aquisitivo aqui da população, mas eles têm acesso sim. O próprio hospital eles dão remédio, quando não tem eles têm que comprar, né? Mas aí quando eles não têm, eles pedem, eles fazem vaquinha, eles dividem, dá um jeito para poder conseguir a questão do remédio, principalmente de malária, porque malária é uma coisa que não acaba, não acaba. Direto você vai falar, fulano tá com malária, ciclano tá com malária. Eu pelo menos já peguei malária 2 vezes. Eu peguei 2 vezes, não aqui. Aqui em Guiné-Bissau eu não peguei, mas lá em Kinshasa eu peguei 2 vezes a malária. Então, mas os remédios deles são muito bons mesmo. Você toma assim, em 3 dias você já tá bem. E eles têm acesso. Eles têm acesso sim ao medicamento. E assim, Glébia, vamos falar um pouquinho de coisas boas de Guiné-Bissau. Porque todo mundo fala assim, nossa, você vai morar na África, e todo mundo acha que a África é mais pobre que o Brasil, que a África vive numa situação caótica, né, de fome, de todas as imagens que a gente vê na imprensa em relação a isso. Mas a gente vê que Guiné-Bissau tem um arquipélago lindo, tem praias de tirar fôlego, tal. Como é que é essa coisa legal, assim, bonita de Guiné-Bissau? Olha, muita boa pergunta. E você sabe que é engraçado isso? Porque as pessoas sempre me perguntam: nossa, Cléber, tanto lugar para morar e você vai para Guiné-Bissau, que a gente só vê desgraça. Mas assim, gente, eu que moro aqui, já tem 5 anos que eu moro aqui, eu não vejo essa quantidade de desgraça que mostra na TV. É o que eu falo para as pessoas, gente. Vocês conhecem a África através da televisão? Através, literalmente, através, sabe? Da televisão, enfim. Você não conhece a fundo, né, realmente a África. Aqui existe pobreza? Existe. No Brasil também, né? Aqui existem problemas? Existem problemas também, como existem no Brasil e outros tantos países também. Mas, o que acontece aqui? O povo aqui é de uma solidariedade, de uma força, um povo trabalhador, guerreiro, incrível. Uma coisa importante, assim, que eu acho que eu gosto sempre de falar, que as pessoas falam muito de fome, as pessoas passam fome e tal. Aqui na Guiné-Bissau, eles podem não ter uma alimentação balanceada, tá? Aí é uma outra questão. Agora, fome eles não passam. Fome eles não passam porque eles plantam. Aqui, por exemplo, tem o caju, né? Agora no mês de maio, que dá muito caju. Tem manga que dá um ano todo, tem banana que dá um. Enfim, o solo deles é muito fértil, né? Que eles têm essa questão da questão da plantação, que tem em tudo quanto é lugar. E as pessoas dividem também o que elas têm. Se eu tenho comida hoje, o meu vizinho não tem, vamos dividir, porque amanhã meu vizinho tem, e amanhã eu posso não ter, o meu vizinho vai dividir comigo. Então eles têm essa concepção, né, dessa questão. A outra coisa que você falou em relação às coisas bonitas, que as pessoas pensam que a África é feia.
pessoas pensam, para que eu vou fazer turismo na África? Você já viu alguém dizer assim, eu vou fazer um turismo, meu sonho é ir na Guiné-Bissau, meu sonho é ir na Nigéria. Não, as pessoas têm sonho de ir a Paris, aí a Lisboa, aí... Gente, a praia, vou falar uma coisa para vocês, a praia de Rubane, aqui na Guiné-Bissau são mais de 80 ilhas, a praia de Rubane, ela é linda. O mar daqui não perde para nenhum lugar do mundo, nem para o Brasil, nem para o Caribe, para canto nenhum. Olha que eu já conheço várias praias pelo mundo e nunca vi nenhuma tão bonita quanto a de Rubane. Ela é limpa, cristalina, extremamente limpa. E aqui, como o turismo aqui é muito baixo, então é praticamente virgem. Você olha, você vê aquela coisa assim, que não tem a mão do homem, entendeu? A mão de Deus. Não tem a mão do homem ainda que mexeu em tudo, que modificou as coisas, tudo. Então, assim, é muito bonito. E tem várias, são mais de 80 ilhas. Então, tem muitos lugares aqui bonitos, muitos mesmo. A gente tem o Parque Nacional de Orango, né? A gente tem a Ilha dos Bijagós, a gente tem praias. Você falou do Caju, você falou um pouco isso no seu post de Brasileiros Sem Fronteiras. Tem um vídeo no YouTube, pessoal, que fala que o caju, uma família trabalha no cultivo do caju e sustenta o caju sustenta uma família de 9 pessoas, né? Exatamente. É a De fonte ser da tudo assim. economia deles aqui é o caju. Inclusive, aqui, eles são um dos maiores produtores de caju do mundo, junto com o Brasil, né? Guiné-Bissau, Brasil, junto com a questão do caju. Isso é bem legal, entendeu? Então, é uma fonte importante da economia aqui. E o que chega de informação assim para vocês em Guiné-Bissau, assim, como é que é isso assim, da capital, das cidades adjacentes, o que Bissau tem de informação assim? Ah, poxa, para conhecer Guiné-Bissau você não pode deixar de passar por tal lugar. Ah, entendi. Tá, bom, eu acho que a primeira coisa para você conhecer Guiné-Bissau, primeiro você tem que vir com a alma aberta, que você vai conhecer a África, você vai conhecer a sua ancestralidade, você vai conhecer o que veio antes da gente, né? Porque aqui é realmente o continente mãe. Aqui é mãe de todo mundo, pai, seja lá como você quiser dizer. E aqui tem muita coisa bonita. Tem a questão das praias, né? Tem a questão do arquipélago de Bijagos, que são mais de 80 ilhas, lindíssimas, praias lindíssimas. Inclusive, eu tenho um vídeo também no meu canal do YouTube que eu mostro, né, a respeito das praias. Tem, que são bem bonitas aqui. E tem uma coisa bem interessante aqui. Eles são extremamente aqui. Gente, a questão da cultura aqui ela é muito rica a cultura. Você andando na rua, você vai se deparar, você vai tropeçar na questão cultural mesmo, na questão de cultura mesmo, que tem aqui enorme. Por exemplo, nas esquinas aqui você vai encontrar esculturas lindas, que eles fazem com um pedaço de madeira. Eles pegam um pedaço de madeira e eles fazem coisas lindíssimas aqui, entende? Tem a questão da pintura, também quadros que são lindas, que vocês têm que... não tem como vir aqui e você não ir numa oficina, de você não ir num ateliê, e tem vários aqui para poder visitar, né? Então, assim, e tem outra coisa que é muito legal de fazer aqui, é você andar. Eles andam muito. Eles quase, por exemplo, não usam transporte. Eles gostam de caminhar. Então, você fazer uma bela caminhada também, no meio do caminho, você vai ver que o mais interessante da África e da Guiné-Bissau são as pessoas. São as pessoas. Diferente se você for, por exemplo, para Paris, mais interessante é o quê? Uma torre construída, não sei quantos andares. Se você vai para... Entendeu? Aqui não. O que é mais interessante são as pessoas. É você andar e você se deparar com uma pessoa fulano, ciclano, beltrano, aí você vai ver ali uma pessoa, um artista plástico, ali você vai ver um cantor, entendeu? Ali você vai ver uma pessoa comum, uma dona de casa, mas que tem muita coisa para poder te oferecer, muita coisa para você poder contar. Enfim, eu acho que o mais interessante daqui é justamente isso, é as pessoas. É você parar, é você conversar, mas aí é óbvio que tem aqui as questões também
que são os pontos turísticos também. Aí tem a Mão de Timba, tem o Porto daqui, que é bem interessante de conhecer, tem uma história muito interessante. Tem umas esculturas aqui de Amilcar Cabral, que é uma pessoa importante aqui da época da independência deles. Tem a questão aqui dos monumentos que ele tem aqui da época da colônia de portuguesa, que eles deixaram. Então tem muita coisa aqui para poder explorar, muita coisa para conhecer e vale muito a pena. O que é aquele monumento que a gente vê todas as fotos de Guiné-Bissau, que tem uma praça com um monumento no meio? Como é que... Ah, sim, aquela lá é a Praça dos Heróis. Ela fica bem em frente ao Palácio do Governo. Do governo não, mito, Palácio do Presidente. Porque aqui, além do presidente, ele é semipresidencialista aqui. Então tem o presidente e tem o primeiro-ministro. É meio confuso porque no Brasil não é assim. Mas lá na Europa, acho que em Portugal é assim também. Tem o presidente e o primeiro-ministro. Então lá é a sede do presidente, a sede do governo do primeiro-ministro em outro local. E aí fica bem em frente à Praça dos Heróis, que é justamente sobre essas questões dos heróis que a gente está falando. Foi da época da independência, que teve brigas com Portugal, teve muita confusão, enfim, tudo aquilo para poder conquistar a independência tem guerras, né? No Brasil também teve, em outros lugares também tiveram. Então eles fizeram essa praça, né, que é chamada Praça dos Heróis, que é bem no centro do país mesmo, e aí que eles chamaram de Praça dos Heróis para homenagear esses heróis da independência da Guiné-Bissau. E, Kleber, a Solange aqui também está te perguntando, porque você falou que o povo é muito hospitaleiro, é uma solidariedade muito grande. Ela está te perguntando se eles são religiosos, como é que são as igrejas aí? Ah, sim. Olha, eles são religiosos, sim. Olha aqui, tem igreja evangélica, sobretudo de missionários brasileiros. Tem católica, inclusive tem. Eu tenho até um post aqui no meu Instagram, que é falando sobre a catedral daqui, que é uma catedral católica, mas a maioria do povo aqui eles são muçulmanos, né? E eles são muçulmanos. Aí você vai me perguntar por que eles são muçulmanos, uma vez que quem colonizou foi Portugal e Portugal não é um país muçulmano, né? Mas o que acontece? Vieram muçulmanos para cá, né? Tem de Senegal, vieram bastante, de outros locais também, e que acabou, né, virando uma grande comunidade muçulmana aqui. Então, aqui você vai encontrar em todo quanto é lugar que você for, as mulheres todas vestidas, cobertas, com os lenços e tudo mais. Então aqui tem um número muito grande de muçulmanos, mas tem cristãos também, mas todos muito respeitosos uns com os outros. Não tem briga religiosa aqui, como muita gente fala. Muita gente fala até um ponto, não sei se mais na frente você vai falar sobre isso, que é a questão da violência, a questão da segurança, mas aí se você for falar, eu já vou adiantar que aqui é um país extremamente seguro, tanto para morar, tanto para quem quer viajar e conhecer. Um país extremamente seguro. Não tem violência, óbvio que tem uma coisinha aqui, coisa ali, fatores isolados, mas quase não tem. E agora, principalmente, o que não há briga entre religiosos, entendeu? Que muita gente fala, mas lá na África tem muita guerra de religiosos, mas aqui não há, entendeu? Não há sobre isso. Todo mundo se trata com muito respeito o tempo todo. E vamos falar um pouquinho então da culinária guineense. Fala o que tem de comida nessa mesa de Olha, Guiné-Bissau. o povo aqui gosta de comer e o povo aqui gosta de pimenta, viu? Para quem é baiano, né? Meu pai é baiano e meu pai gosta muito de dendê e gosta de pimenta. E eu gosto também, mas aqui eles usam muita pimenta, piripiri, né? E todos os pratos dele eles colocam bastante pimenta. E pratos típicos aqui, tudo que tem fruto do mar, porque aqui eles têm muito peixe, aqui eles têm muito camarão, aqui eles têm muito salmão, tudo que é tipo de peixe que você possa imaginar que tem. Aqui é chamado de bica, peixe chamado de bica aqui. E tem muito peixe aqui, peixe fresco,
Preços acessíveis, preços mais caros, de acordo com o bolso do comprador. E aqui a população tem acesso também, porque eles pescam, né? Então, eles pescam. Então, a maioria das comidas típicas deles aqui é de frutos do mar, de peixe, né? Que eles fazem aqui. O caldo branco, por exemplo, tira um caldo ali do peixe, do feijão, faz aquela misturada e fica uma delícia. Assim como no Brasil também a gente gosta de fazer aqueles tutu e fica uma coisa maravilhosa, aqui também eles têm isso, né? Eles gostam, eles adoram tudo isso também. E as comidas aqui são boas e com bastante pimenta. O William aqui superar seu amigo, tá dizendo, minha amiga, Ah, batalhadora, guerreira, saudade. Tá te perguntando como é que é o esporte de Guiné-Bissau e a arte marcial, se existe arte marcial em Guiné-Bissau. olha, tem aqui a capoeira, eu não sei se é arte marcial, não entendo muito do negócio, não sei se é capoeira, porque capoeira eu acho que é uma dança, né? Eu acho que não é, não fica na arte marcial. Tem, no esporte, né, que ele perguntou, tem a questão do futebol, que eles têm bastante aqui o futebol, karatê. Eu acho que tem uma menina que é campeã mundial de karatê. Eu tenho até que ver isso. Eu não tenho muita certeza agora. Eu não sei se é capoeira, se é karatê, se é judô. É um dos dois. Ela foi campeã aí e tal. Mas é só. É só o que eu sei. E um abraço pro Ilha. Saudades dele também. É que a gente vê, acho que Guiné mais ali no judô, no karatê, né? Aí tem o futebol que ainda Ah, não conseguiu. ó, ele disse que capoeira é arte marcial, sim. Interessante, eu achava que era uma dança. Mas então tem capoeira aqui. E vamos falar assim um pouco do clima. Como é que é o clima em Guiné-Bissau, Kleber? Olha, o clima aqui é do jeito que o povo gosta. Um calor de rachar. Calor, calor o tempo todo. 24 horas, inclusive à noite é 30 graus, assim, tranquilo. 30 graus. E de dia 40. E agora tá. Aí o que que acontece? É sempre muito quente. E aí, quando chega mais ou menos em maio, até dezembro, aí tem um período chuvoso. Que aí são chuvas fortes, chuvas torrenciais, inclusive. Mas mesmo assim, o calor. Chuva com calor. Kleber, você entrou recentemente para o grupo de Brasileiras Sem Fronteiras. Algumas delas estão participando aqui, a Helenice, a Solange, a Jai de Vietnã falou com a gente. Como é que foi entrar para esse grupo e participar desse grupo? Ai, muito bom, porque lá a gente conhece muita gente, tem pessoas do mundo inteiro, né? E aí é bem interessante que, inclusive, tem até uma outra menina também aqui da África, acho da Namíbia, que é bem interessante também. E dá para a gente poder conhecer, trocar experiências, aprender bastante, que é o mais importante, a gente sempre aprender, né? E eu acho que isso é que é o mais legal, a gente ter essa comunidade para que a gente possa conversar e que a gente possa trocar experiências e aprender. A Alcineide falou com a gente aqui também no canal, falando sobre a Namíbia. Ela até te mandou um oi aqui, que ela está na Etiópia atualmente, que ela não está na Namíbia atualmente, mas ela está na Etiópia. Te mandou até um Ah, abraço aqui. eu conheço a Etiópia, adoro. Etiópia, as pessoas pensam que a Etiópia é tão pobrinha, É, as pessoas pensam que a Etiópia é o país mais pobre do mundo. Vocês não têm noção quanto que é lindo a Etiópia. Vocês não têm noção quanto que é bonita a Etiópia. E quanto de a gente monumento vai, lindo. a gente vai tentar falar isso. Bom, pessoal, a Gleb está amamentando. Ela pediu que a nossa live fosse apenas de 30 minutos. Nós estamos chegando ao final dela. Foi muito bom saber tudo sobre Guiné-Bissau. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para a Cléber, para a gente encerrar. Perguntar, o que que você tem mais saudade do Brasil e o que poderia te fazer voltar? Eita, o que, que eu tenho saudade do Brasil? Hum, nossa, acho que da família. Só. Eu não tenho. No início eu tinha muita saudade da culinária. Aí a gente vai se acostumando. Essas coisas a gente se acostuma. Eu tinha saudade, por exemplo, tem coisas que a gente não acha aqui, né? Vou dar um exemplo para vocês, o queijo de Minas. Eu adoro o queijo de Minas
E não tem aqui. Uma fruta que eu gosto muito, morango, a gente não encontra aqui também, só congelado. É diferente. Carne também, carne só carnes congeladas. Então no início eu sentia falta da culinária, mas hoje realmente a gente vai se acostumando, né? Com o que tem aqui, tem muito peixe, muito camarão, e a gente vai se acostumando. Então, assim, tem os amigos também, que a gente sente falta também, mas a gente acaba também fazendo algumas amizades aqui também, e não dá para substituir, mas a gente acaba que a gente acha um acalento, né, de outras pessoas também. Então, o que eu tenho saudade mesmo, assim, mais acho que da família, né, que fica e que a gente vem. E para voltar também seria isso, a questão familiar, ou no caso do meu neném também, se meu neném precisasse ia voltar, porque na época da gravidez, por exemplo, eu tive que ir para o Brasil, porque o sistema de saúde aqui estava muito cheio e eu tive alguns problemas, né, na gravidez, então não deu para ficar. Então eu voltei para o Brasil para terminar minha no final da gravidez e para ter o nenenzinho lá. Então, se caso meu neném precisasse, mas caso contrário, por enquanto, as outras coisas a gente consegue ir se virando, assim. A gente consegue, só que o Brasil é o nosso país, é onde a gente nasceu, onde tem as nossas culturas, onde tem as nossas raízes. Então é óbvio que a gente sempre quer voltar. Por mais que a gente goste, por mais que a gente necessite também estar em outro lugar, por mais que a gente goste, a gente sempre tem um pé lá para a gente poder voltar. E no futuro próximo, lá estarei novamente. Então, seu filho não é um guineense, é um brasileiro. Não, ele é brasileiro, porque na época da gravidez, eu até pensei em ter aqui um neném, mas eu tive bastantes problemas na gravidez, então não deu para ficar. E aqui os hospitais estavam muito cheios. Peguei uma época que tava, eu engravidei bem na época mesmo do Covid, que estava assim, terrível, em todo canto do mundo, todos os lugares do mundo. E aqui não era diferente também, porque aqui tinha na época tinha mais ou menos umas 300 pessoas infectadas bem no iniciozinho, e ficava assim fora e tal, e estava bem cheio, né, os hospitais. Então, eu preferi ir para o Brasil. Mas cheguei lá no Brasil, estava tudo lotado também. Estava tudo lotado, mas deu tudo certo. Estava bem mais lotado do que aqui. Bem mais lotado do que aqui. Olha que lá no Brasil, eu sou de Brasília. Lá em Brasília tem muitos hospitais, estavam todos lotados, todos cheios. Mas deu tudo certo no final. Isso é que é o importante. Olha só, uma brasiliense. Morei 9 anos lá em Brasília e estou de volta ao Rio de Janeiro. Ai, que maravilha! Você saiu de Brasília para uma terra muito boa, que é o Rio de Janeiro. Eu nasci em Brasília e me criei lá. Bom, pessoal, agradeço aí a Clébia por ter falado sobre Guiné-Bissau. Todos aqui gostaram. Ela continua lá no seu Instagram falando posts sobre a Glébia, a Guiné-Bissau, no Brasileira Sem Fronteiras. Acompanhem também o canal dela no YouTube. Ela vai estar sempre falando aqui com vocês. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas, a gente pode passar para ela sobre esse país lindo que é a Guiné-Bissau. E nós vamos continuar na África. No dia 13 de janeiro, nós vamos conversar com a Kelly, que também faz parte do Brasileira Sem Fronteiras, que mora no Níger. E vocês continuem mandando os países que vocês querem ver por aqui. Agradeço mais uma vez a Então, Cléber, ela vai aumentar. Como é que é o nome dele, Cléber? Juninho, O Juninho, ela vai amamentar o Juninho. E a gente se vê no próximo dia 13, pessoal. ok, um abraço, boa sorte, foi ótimo participar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, Cléber. Tchau. Tchau, obrigada.